Então nós chegamos ao estudo de número 48 no livro de Atos. Peço que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 27. E aqui nós chegamos à última parte do livro de Atos, a 10ª parte do livro de Atos, a qual relata a viagem de Paulo para Roma. Nós vimos lá no capítulo 23, verso 11, que o Senhor Jesus havia dito para Paulo que ele iria para Roma. Era desígnio de Deus que Paulo fosse para Roma. Então, além de encorajá-lo, o Senhor Jesus também revelou-lhe que queria que Paulo fosse para Roma e ali dar testemunho do Evangelho, testemunho de Cristo lá em Roma. Não podemos perder de vista essas palavras, do capítulo 23, verso 11, pois Paulo foi para Roma não porque tinha que cumprir um protocolo judicial, que dizia que quando um romano apelasse para César, ele tinha de ser mandado para Roma e lá em Roma ser julgado então pelo imperador, na presença do imperador. Muito mais que isso. Paulo estava ali cumprindo a vontade de Deus, os desígnios de Deus, e quem queria Paulo em Roma era o próprio Senhor Jesus. Então, tudo que nós veremos aqui no capítulo 27 e 28, nós não podemos perder de vista isto, jamais. É o propósito do Senhor Jesus em que Paulo fosse para Roma, esse propósito que não poderia ser frustrado, era esse o propósito pelo qual, então, Paulo foi parar em Roma. E com essa revelação dos propósitos divinos em seu coração, Paulo sabia muito bem que nada o impediria de estar em Roma. E vamos ver no capítulo hoje, capítulo 27, que nem mesmo uma tempestade, veremos semana que vem que nem mesmo o veneno de uma serpente, nada deteve Paulo, porque quem queria Paulo em Roma era o Senhor Jesus. Então os dois últimos capítulos de Atos, 27 e 28, em sua maior parte registram as adversidades que eles enfrentaram na viagem para Roma e também a estada de Paulo em Roma, onde ele passou 2 anos preso em sua própria casa. Nós veremos isso semana que vem. Então, voltando a nossa atenção para o capítulo 27, então tomemos a declaração de Paulo lá no versículo 23. Ele diz assim, no versículo 23, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Eu quero tomar essas palavras como título aqui para a nossa mensagem, para o nosso estudo. O Deus de quem eu sou e a quem sirvo. Essa declaração de fé é muito bela e profunda. Ela é muito bela e profunda, pois ela apresenta a Deus como o Salvador pessoal. Paulo diz, o Deus de quem eu sou, eu pertenço a Deus. E também como Senhor pessoal, a quem eu sirvo, Ele é o meu Senhor, é o meu Salvador e Senhor. E essa relação profunda que emana dessa convicção é o que de fato nos identifica como salvos e crentes em Cristo Jesus. O que é que te faz ser um salvo e crente em Cristo Jesus? É o fato de que Deus se revelou a você como seu Salvador e Senhor. Ele te salvou e Ele é o seu dono. Então, por isso, você é salvo. Nós somos salvos. Então, com base nisso, introduzindo aí o capítulo, capítulo 27, de 1 a 8, nós lemos. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio, de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom. Deixa eu colocar para você aqui a imagem e você vai seguindo o mapa. Eu vou começar a leitura novamente e você vai acompanhando o mapa ali, Eu não consigo
Deixa eu ver se o laser point aqui funciona. Ah, tá. Então vai começar ali. Você está vendo a setinha, né? Lá. Ele vai começar aqui em Jerusalém. Opa, no entanto. Eles partiram daqui e vão seguir todo aquele trajeto até Roma. Lá em cima. Aqui, ó. Opa, passou. Ok? Então eu vou ler novamente e você tente seguir ali o roteiro da viagem. Então, a partir do verso 2. Embarcando um navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, né? Então ele ia passar por toda a costa da Ásia. Fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio, de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom. Achou Sidom lá no mapa? E Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Então eles desceram, aportaram em Sidom, e ali Paulo se encontrou com alguns irmãos, alguns amigos. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre. Você achou a ilha de Chipre? Bem ali, ó, bem à direita, né? Então eles contornaram, eles estavam no... como aqui o Cabo de São Sebastião, né? Você tem a ilha e o canal de São Cabo, o canal de Chipre, como se fosse um canal, né? E eles passaram ali protegidos, né, das tempestades, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha. Olha lá onde está Cilícia e Panfilha, não aparece nesse mapa, mas a Cilícia e a Panfilha está, né, seguindo aí a direção de Chipre, a Mirra, né, mais acima, a Felícia e a Sicília e a Panfilha fica, né, acima ali no mapa. Chegamos a Mirra e na Lícia. Então você tem Mirra e Lícia aí no mapa, fica fácil você ver onde é. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, né, para Roma, né, onde é Itália, né? Nele nos fez embarcar, navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade de frente a Cnido. Então você vê que eles gastaram muitos dias de Lícia para Cnido, ou seja, é perto. Mas por que eles gastaram muitos dias? Porque era inverno e as tempestades, o vento era contrário, como nós vemos lá no versículo 4, né? Não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta. Novamente eles passaram pelo canal de Creta, na altura de Salmona. Não aparece aqui no texto, mas Salmona é essa ilhazinha entre Rhodes e Creta. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Então você tem aí Bons Portos, e a cidade de Lazéia ficava ali, né? Bons Portos é perto na ilha de Creta, ok? Então deu para você ter uma ideia, pelo menos até o trajeto até Creta. Depois nós vamos ver o restante da viagem. Estes versos iniciais, eles apresentam o roteiro inicial da viagem de Paulo a Roma. Então a primeira metade da viagem, com a ajuda de um mapa, né, nós vimos aí como eles fizeram essa rota, né? Na companhia de Paulo estavam Lucas e Aristarco de Tessalônica, os quais não estavam como prisioneiros, mas sim como companheiros de viagem, auxiliando Paulo em suas necessidades, né? Lá no versículo 27, sabemos que a tripulação era de 276 homens a bordo. Então tinha muita gente ali, 276 pessoas. Então a gente acha que os navios de hoje são grandes, né? E de fato existem grandes embarcações, mas naqueles tempos já existia embarcação que carregava aí
mais de 2 centenas, quase 3 centenas de homens. Então, sem contar a carga, como nós veremos aqui, que foi toda jogada no mar. Então, você vê que naqueles tempos eles já tinham tecnologia para isso, né? Os quais nem todos eram prisioneiros, mas todos os prisioneiros estavam sob a responsabilidade de Júlio, o centurião Júlio, da corte imperial. Este também tratou Paulo com humanidade, por saber que Paulo era cidadão romano, então ele tratou Paulo com a dignidade de um cidadão romano, né? Porque ele sabia que poderia ter problemas, né? Sempre costeando o continente, chegaram a Mirra, na Lícia. Ali mudaram de navio, embarcaram no navio alexandrino, que estava de partida para Roma. Desse ponto em diante, a viagem se tornou lenta e ainda mais perigosa, pois não contavam mais com a proteção do continente, né? Deixa eu voltar o mapa lá, só para você ver. De Creta em diante, eles estavam no oceano aberto, estavam em mar aberto, né? Não havia, de Creta até a ilha de Malta, não havia nenhum lugar para eles aportarem e terem ali uma proteção, né? Então você vê que a viagem foi ficando cada vez mais difícil. Mas os perigos da viagem estavam apenas começando. E aí que nós vemos que a postura de Paulo, em meio a todas as adversidades que ele enfrentaria com os demais tripulantes, revelou o seu profundo relacionamento com Deus, a quem ele pertencia e servia. E assim nós podemos extrair as seguintes lições para a nossa vida. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, o Deus de quem nós somos e a quem servimos, primeiramente ele ordena-me a ser prudente. Veja a prudência de Paulo nesses versículos, versículos 9 a 12. Depois de muito tempo tendo se tornado a navegação perigosa e já passando o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, passar o inverno ali, a maioria deles era da opinião de que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Então tinha 2 rotas que eles podiam seguir, eles podiam escolher, né? A expressão depois de muito tempo indica muito mais a preocupação de todos em ver que a temporada propícia para a navegação em alto mar estava se findando, do que o tempo propriamente dito, pois não fazia muitos dias que eles estavam ali, ou seja, mais um dia parado no porto era um dia a menos de navegação. Por isso mesmo todos queriam partir o quanto antes, mas Paulo, tendo a certeza dada pelo próprio Senhor Jesus de que ele deveria estar em Roma, mesmo sabendo que nada poderia deter os planos divinos, mesmo confiando plenamente em Cristo, também Paulo agiu com prudência. Ele alertou-os quanto ao iminente perigo que rondava a todos, caso insistissem na navegação naqueles dias. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Além disso, o porto não era próprio para passar o inverno. E assim, a famosa democracia venceu. A maioria decidiu continuar a viagem na esperança de chegarem a Fenícia e ali invernarem, né? Isso nos mostra que nem sempre a experiência e a maioria tem razão, né? Esse negócio de que, a democracia acaba sendo um sistema que a gente usa para decidir as questões, mas nem sempre quer dizer que ela está correta, nem sempre, né? Ali estava um homem que pertencia e servia a Deus, mas eles preferiam confiar em seus próprios recursos
a confiarem na orientação que Deus dava através do seu servo. Tá? Então, Paulo confiava em Deus, mas sabia que isso não o isentava de ser prudente. Enfrentar o mar aberto no inverno seria loucura. Mesmo tendo a certeza dos planos de Deus para a sua vida, ele também sabia que correr riscos desnecessários é imprudência. Né? Nós devemos ser prudentes, irmãos. Prudentes. Ser prudente não é demonstração de falta de fé em Deus. Não é alguém tentando querer ter o controle da vida, da sua própria vida. Não, não é isso. Lançar-se em uma situação de perigo, sem a devida necessidade, mas só porque não teve a paciência necessária, não é prova de fé, mas sim de desobediência e teimosia. Paulo sabia que Deus o queria em Roma. Paulo sabia que ninguém ali se perderia, todos chegariam vivos. Mas nem por isso Paulo saiu enfrentando o mar. Ele não queria enfrentar o mar aberto nessas condições porque seria imprudência. Não foi falta de fé da parte dele. A prudência obediente, ela glorifica a Deus. A impaciência autoconfiante, além de desonrar a Deus, também trará sérias consequências para a sua vida, para a nossa vida. Então sejamos prudentes, irmãos. Trazendo para os nossos dias, essa pandemia que nós estamos vivendo, nós devemos tomar todos os cuidados, sim. Devemos tomar todas as precauções que nos forem cabidas, que nós pudermos, que nos forem cabíveis. Então vamos fazer a nossa parte, confiemos em Deus. A minha confiança não está na ciência, mas eu devo me valer da ciência. Deus deixou, vou usar. Agora, a minha confiança está em Deus. Vimos esses tempos aí, crentes repetindo iguais a papagaios, vacina salva, irmãos. Quem salva é só Jesus. Quanta gente que tomou vacina e morreu, quanta gente que não tomou e morreu, quanta gente que tomou e não morreu, quanta gente que não tomou e não morreu também. É um recurso que a gente tem, vamos usar. Vamos usar. Mas nós temos que confiar em Deus. É Deus que sabe o que está fazendo conosco. Nós devemos confiar no Senhor. São os propósitos dele na nossa vida que se concretizarão a despeito das circunstâncias. Deus cuidará de nós. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo também anima-me em meio às adversidades. Verso 13 a 26 diz assim: soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, e ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo,
porque nenhuma vida se perderá de entre nós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando tudo parecia tranquilo, pensando eles ter alcançado o lugar que desejavam, eis que de repente tudo se transtornou com um tufão chamado Euroquilão, ou vento nordeste, conhecido também como vento nordeste, o qual arrastou o navio com muita violência, sem que eles pudessem manobrá-lo na direção que queriam. Mas tendo de deixar o navio ser arrastado para longe, em poucas horas o navio foi arrastado uns 37 quilômetros de distância, entre Creta e a ilhota de Cauda, dá mais ou menos 37 quilômetros. Então veja só que interessante, Eles tinham certeza que estava tudo bem. Não é porque quando o mar está calmo que significa que não haverá problemas. Não é porque quando tudo parece tranquilo que significa que nós não podemos ser sacudidos por tempestades e por dificuldades, Estávamos indo muito bem em 2019 e de repente vem a notícia de um vírus que parecia ser uma coisa simples, e às vezes tem hora parece que é mesmo, não parece que exageraram muito, mas não, ele é sério, é uma coisa perigosa mesmo. E olha aí que virou 2 anos de tempestade no mundo inteiro, e parece que essa tempestade não vai continuar ainda por mais algum tempo, Irmãos, quando tudo estiver tranquilo ao nosso redor, é hora da gente estar atento, da gente ficar tão alerta quanto se estivéssemos sendo atacados por inimigos. As maiores derrotas na vida dos servos de Deus se dão quando está tudo tranquilo, quando tudo está bem. No caso aqui, nem todos eram servos, poucos eram servos de Deus. Aliás, pouquíssimos eram servos de Deus. Mas a situação mudou de uma hora para outra ali, Era costume deles, eles terem um bote salva-vidas, boiando e arrastado pelo navio, Hoje eles ficam pendurados ao lado dos navios, Naqueles tempos eles arrastavam ele na água mesmo, mas esses botes ficavam dentro da água, mas arrastados pelos navios. Então eles decidiram recolher o bote, porque se eles precisassem dele, do jeito que estava ali, o mar ia acabar destruindo o bote e não ia ter como eles saírem do navio, caso eles achassem um lugar adequado para aportarem. Então eles precisavam do bote. Outro perigo se avizinhava, os bancos de areia de Sirte, um lugar chamado Sirte, tinha os bancos de areia, e deixa eu ver se eu acho aqui a figura do navio, que eu coloquei para vocês aqui, olha, aqui, a figura de um navio romano, como era. O leme, olha só o leme, como que era o leme antigamente, ali atrás, na parte de trás do navio. Aqui é onde está aquela vela menor, é a proa, e onde está ali aquela cabeça de serpente ali é a popa do navio, a traseira do navio. Então era um navio grande, ou pelo menos parecido com esse aqui. Seria mais ou menos uma embarcação parecida com essa. Esse é um típico navio romano, E era num navio assim que eles se encontravam. Vamos lá, deixa eu voltar lá para onde eu estava. Então, os bancos de areia, eles estavam chegando nos bancos de areia. Se o navio encalhasse ali, tudo estaria perdido, Várias atitudes foram tomadas na tentativa de escaparem do pior, Soltaram a âncora e foram ao léu, Foram tocados pelo vento, mas não adiantou. No dia seguinte, aliviaram o navio jogando muitas coisas ao mar, mas não foi o suficiente também. No terceiro dia, todos os tripulantes ajudaram os marinheiros
a desmontarem e lançarem ao mar as amarrações do navio, né? Aquelas onde estavam os mastros, né? Deixaram o navio pelado praticamente. Também não foi suficiente, a situação só piorou. Já fazia vários dias que o mau tempo os impedia de verem o sol e as estrelas. Eram instrumentos que eles usavam para navegação, então eles estavam totalmente perdidos, à deriva. E assim dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Então, no meio daquela situação, Paulo se levanta e traz uma palavra para eles. Tende bom ânimo, né? Tenham bom ânimo, porque ninguém naquele dia morreria, ou ninguém morreria naquele naufrágio. A única perda que eles teriam seriam perdas materiais. Interessante que Paulo toca na ferida. Ele mostrou que a culpa do que estava acontecendo ali, daquele desespero todo, era deles, porque ele havia alertado eles, ele havia dito para eles não fazerem a viagem, mas eles teimaram, né? Ninguém gosta de ouvir que errou, especialmente quando está colhendo os frutos do seu erro, né? Mas é necessário que lhes mostremos isso, para que não sejam tolos e injustos, atribuindo a Deus a culpa de seus sofrimentos. A gente vê isso acontecendo todos os dias. As pessoas pondo a culpa em Deus ou murmurando contra Deus. Nós precisamos ser firmes como Paulo foi e mostrar para as pessoas que os sofrimentos que elas estão passando é resultado das escolhas que elas fizeram, escolhas erradas que elas fizeram. E não Deus. Plantaram, estão colhendo. Isso faz parte da pregação do Evangelho, mostrar o erro da pessoa, com amor, é claro, mas mostrar o erro da pessoa para que ela saiba qual a solução. Quando você apresentar a solução para ela, ela então saiba o que ela tem que fazer, né? A razão, contudo, as únicas perdas que eles teriam ali seriam perdas materiais, mas todos seriam salvos. A razão da certeza de Paulo em dizer essas palavras estava numa revelação na qual o Senhor mandara um anjo para ele dizendo, né, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Então quer dizer, ninguém ia morrer. E mais uma vez ele reforçou que eles deveriam ter bom ânimo e que ele confiava em Deus, que haveria de agir daquele modo como lhe foi revelado. Por isso, deveriam ficar firmes e mesmo tendo a certeza do livramento divino, ainda teriam muitas dificuldades, devendo ficar algum tempo na ilha, que mais à frente nós ficaremos sabendo que o nome dela é a Ilha de Malta. Na semana que vem nós veremos. Deus animou o coração de Paulo e Paulo animou os que estavam com ele no navio. Neste momento, a presença do servo de Deus ali fez toda a diferença. O servo de Deus faz toda a diferença no meio da tribulação, quando demonstra sua confiança em Deus. A melhor maneira de glorificarmos a Deus é demonstrando nossa plena confiança em sua palavra. Nesses dias de desespero que as pessoas têm vivido, irmãos, nós não podemos perder a oportunidade de pregar o Evangelho. São oportunidades singulares que Deus tem nos dado nesses dias em que pessoas estão angustiadas, com medo. Dia desses eu levava no carro uma psicóloga que está fazendo tratamento contra síndrome do pânico. É até irônico, né? E aí quando ela falou isso para mim, né? Você veja bem, eu, psicóloga, ajudo tanta gente a lidar com isso e agora eu estou com isso. Aí eu falei para ela, eu já tinha me apresentado como pastor, como conselheiro bíblico e tudo mais. Aí eu falei para ela, você só prova uma coisa, você é um ser humano. Quem vestiu, quem pôs essa roupa em você de super-herói ou de super-humano, né, porque psicólogo é aquele que sabe resolver o problema de todo mundo,
alguém colocou essa roupa em você e você gostou. E agora você está vendo que essa roupa não vale nada. Né? Então ela me perguntou o que eu fazia para não ter medo. Eu falei assim, quem disse que eu não tenho medo? Quem disse que eu não tenho medo? Eu tenho meus temores. Acontece que todos os meus temores eu sei com quem eu deixo. Eu deixo com Cristo. E quando eu deixo nas mãos de Cristo, o temor desaparece. O temor desaparece. É isso que a gente precisa dizer para as pessoas. Tem muita gente precisando ouvir, irmãos. Tem muita gente angustiada. E não adianta, nós não estamos aqui para aliviar a dor das pessoas. Nosso objetivo não é aliviar a dor das pessoas. Nosso objetivo é pregar-lhes o Evangelho para que elas sejam transformadas, salvas e transformadas em adoradores do Senhor. Nosso objetivo deve ser levar as pessoas a adorarem a Deus, a conhecerem a Deus e a adorarem a Deus. Quando você tiver que exortar alguém, faça-o com sinceridade e franqueza, mostrando-lhe as consequências de que ele está sofrendo são decorrentes das escolhas erradas e da sua própria teimosia. Mas não esqueça de mostrar-lhe que ainda há esperança para ele, se ele confiar em Deus e obedecer-lhe, observando o que ele diz em sua palavra, com certeza verá o livramento de Deus. Com certeza a pessoa será abençoada. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo também faz de mim um instrumento de esperança. Versos 27 a 38. Quando chegou a 14ª noite, 14 dias, irmãos, 14 dias na voragem do mar, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. Então, quer dizer, eles estavam chegando em terra, né? E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que se rompessem o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nenhum fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Então Deus prometeu o livramento, o qual não veio imediatamente. Passaram-se 14 dias no meio da mais terrível tempestade em alto mar. Por volta da meia-noite, na mais intensa escuridão e severa tempestade, eles continuavam firmes, lutando pela vida. Os marinheiros, pressentindo que estavam se aproximando do litoral, lançaram o prumo, medindo a profundidade do mar. E conforme prosseguiam, contavam que estava ficando cada vez mais raso, né? 20 braças, depois 10, 15, e assim foi diminuindo.
Com medo de se chocarem com as rochas, lançaram 4 âncoras da popa do navio e oravam para que o dia se rompesse. Interessante, o que uma tribulação não faz, né? Uma tribulação faz a tripulação orar. Né? Por isso que Deus de vez em quando manda a tribulação na vida da gente, para a gente dobrar o joelho na presença dele. Para piorar a situação, aqueles que eram profissionais do mar, que conheciam muito bem aquela situação, em vez de ficarem e darem suporte e segurança à tribulação, procuraram fugir do navio, abandonando a tripulação. Mas, usando de mentira, disseram que iriam descer pelo bote para soltarem as âncoras. Paulo, percebendo a tramóia deles, né, disse que aos soldados para impedi-los, porque era imprescindível que todos os marinheiros permanecessem no navio para salvarem a tripulação. Precisariam deles ali, né? Que situação difícil, não é mesmo? Você já se viu numa situação assim, lançando mão de todos os seus recursos e clamando a Deus em oração para que o dia se rompa, que as trevas desapareçam? Ou que aqueles de quem você depende simplesmente querem fugir e abandoná-lo? Você já passou por uma situação assim? Terrível, né? Novamente, Paulo exerceu um papel muito importante ali. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, pois já fazia 14 dias que eles não comiam, e rogou-lhes que comessem alguma coisa, pois se não se alimentassem, não teriam forças para enfrentar o momento mais difícil que estava por vir, o naufrágio. Se eles estivessem fracos para o naufrágio, eles não suportariam. Dito isto, tomou um pão, deu graças a Deus e comeu. E incentivados por Paulo, todos fizeram o mesmo, e assim recobraram suas forças. E imediatamente começaram a fazer algo para benefício de todos: aliviar o navio, jogando a carga de trigo no mar. A alegação que Paulo, faltou um D ali, né? De que Paulo ministrou a ceia do Senhor aqui é infundada, né? Algumas pessoas dizem que, ao registrar que Paulo partiu o pão, deu graças e partiu o pão, ele ministrou a ceia. Eu já vi pastor usar esse texto para dar base, para ministrar ceia para qualquer um na igreja, né? Tem visitante no dia do culto, de ceia, e não são crentes, não são convertidos a Cristo, não são membros de igreja nenhuma. Mas para não constrangê-los, nós vamos dar ceia para eles, senão eles vão ficar constrangidos. E eu já vi pastor usando esse texto, você vê, né? Quando se quer, distorce a Bíblia descaradamente, né? Mas aqui Paulo não deu ceia para ninguém, pelo contrário, você não vê falar do vinho, você não vê eles dizendo que foi dado vinho também, né? Outra alegação é que aqui aconteceu um milagre semelhante ao milagre da multiplicação dos pães, as 2 multiplicações dos pães que Jesus fez, né? Porque de repente Paulo aparece com um pão, dá graças e põe-se a comer, todo mundo come, né? Dizem que aqui Paulo fez um milagre, não tem nada a ver, o texto sequer dá base para isso. Tanto é que eles tinham comida no navio, eles tinham trigo, ainda que fosse in natura, mas eles tinham comida no navio. Então não era falta de comida, né? Eles tinham comida ali, só que eles estavam em jejum porque, lembra, nós lemos agora há pouco sobre o dia do jejum. Eles estavam guardando esse dia. Eles não comeram também por outros motivos. Mas aí Paulo então diz assim: olha pessoal, é bom vocês refazerem as forças de vocês se alimentando, porque vai vir coisa pior pela frente aí, né? E foi o que eles fizeram. Assim, não somente Paulo falou de sua confiança em Deus, mas também demonstrou essa confiança o tempo todo. Além disso, demonstrou sua gratidão a Deus quando orou publicamente. Quão difícil é sermos gratos a Deus em meio às lutas, não é mesmo? Agora compare essa situação de Paulo com a que ele disse lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças,
porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em todas as situações da nossa vida nós devemos dar graças a Deus. A gratidão é um santo remédio. Ontem eu conversava com uma prima que no último dia 12 ela perdeu seu pai, servo de Deus, homem de Deus, e foi recolhido para a glória eterna. E ela falando, olha, está sendo muito difícil lidar com o luto. E eu falei para ela assim, prima, toda vez que você lembrar do seu pai, ore a Deus agradecendo pelo pai que você teve. Um homem de Deus, um servo de Deus que criou você nos caminhos do Senhor, que te deu todo o suporte que você precisava. Louve a Deus pela vida do seu pai. A gratidão é o remédio para a dor. E é mesmo, irmãos. A gratidão faz o nosso coração amolecer diante da situação. Nós devemos ser gratos a Deus em tudo, em tudo dai graças. Em todas as circunstâncias, em tudo na nossa vida, devemos dar graças a Deus pelo que estamos experimentando da parte dele. Nunca se esqueça de que Deus o capacita a ser não só um incentivador com palavras, mas principalmente com ações. O nome disso é testemunho. Deus o capacita plenamente a ser um instrumento de esperança na vida daqueles que se encontram aterrados pelo desespero e medo. Glorificamos mais a Deus quando demonstramos mais confiança ainda em seu poder, agindo com obediência à sua palavra. Essa frase ficou meio esquisita. Glorificamos mais a Deus quando demonstramos mais confiança ainda em seu poder. E nós agindo em obediência à sua palavra. Por fim, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, sempre cumpre as suas promessas. Verso 39 a 44 diz assim: quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se podiam encalhar o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e a alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Então, como eu já te mostrei, você tem a figura do navio romano, como era um navio romano mais ou menos, Então, quando eles viram ali a praia, eles baixaram as velas e levantaram só essa vela da popa, da ponta do navio, e essa vela então puxou, o vento puxou o navio naquela direção. Ele enterrou, encravou a popa, a frente dele, a proa, encravou a proa na areia e não conseguia sair. E aí, com a força do mar batendo na popa, na traseira dele, ele foi abrindo e se despedaçando. O navio encalhou num banco de areia, mas duas correntes marítimas que se confluíam destruíram totalmente o navio. Ao verem o navio encalhado e sendo destruído, os soldados propuseram aos prisioneiros que os prisioneiros fossem mortos para que não fugissem, mas, usando Deus, o centurião impediu-os de fazer tal coisa, por causa de Paulo. Lembra? Deus queria Paulo em Roma, e não foi a ameaça de um assassinato que impediria isso. Não seria o desejo dos soldados que impediria isso.
Dessa forma, os que sabiam nadar lançaram-se ao mar para alcançar terra firme. E os que não sabiam nadar agarraram-se em destroço do navio. E assim foi que todos se salvaram em terra. Deus cumpriu suas promessas. Tanto o navio foi destruído, como todos os tripulantes se salvaram. Com certeza, tudo isso chamou a atenção daquelas pessoas para o que Paulo dizia, pois exatamente como ele havia lhes revelado a vontade de Deus, da mesma forma aconteceu. O centurião já estava percebendo isso, né? Tanto que ele impediu que Paulo fosse morto junto com os demais. Mais uma vez, devemos recordar as palavras de Paulo em 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O Deus a quem você serve e pertence nunca deixará uma só das promessas dele falhar. Ele prometeu a Paulo que o navio seria destruído e que ninguém morreria, e assim ele fez. Deus lhe promete que você haverá de passar por duras provas e muitas vezes com danos materiais, mas nunca ele o desamparará. Ele sempre cuidará daqueles que lhe pertencem. E por isso, você deve apartar-se de qualquer forma de iniquidade, porque você pertence a Ele. A incredulidade é uma das formas mais sutis de iniquidade. Quando nós não cremos em Deus, quando nós somos incrédulos, não cremos no que Deus está nos prometendo, nós estamos cometendo uma das formas mais sutis de iniquidade. Deus prometeu cuidar de nós, Ele vai cuidar. Ele prometeu também que nós passaríamos por apertos. Passaríamos. E Ele estaria conosco. O que Deus quer que nós façamos? Que sejamos firmes na confiança nele, sempre agindo com prudência, sempre sendo instrumentos para animar aqueles que estiverem aflitos, sempre esperando o agir dele, tal como ele nos promete. É isso que Deus quer de nós. Conclusão, irmãos. Existe algo melhor nessa vida do que pertencer e servir a Deus? Que possamos viver cada dia na dimensão dessa maravilhosa verdade. Amém.